Fala, minha torcida da Fiel, estamos de volta aqui para repercutir aqui para vocês esse pós-jogo que está topíssimo. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações, que assim você fica por dentro de todas as notícias do nosso timão. Vamos ver o que a mídia está falando após esse jogo espetacular do nosso Corinthians em cima do Bahia, com a vitória de 3-0. Com direita golaço de falta do Memphis Depay. Esquece. Começou com alegria para a fiel torcida, 3-0 para cima do Bahia, um confronto direto em busca de vaga na Libertadores. O Timão se despede da Neoquímica Arena, muito próximo dessa vaga, não matemática ainda, mas com grandes chances. Claro que vamos também projetar os jogos desta quarta-feira, em especial os jogos que decidem a ponta da tabela, né? Então, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, o Internacional recebe o Botafogo. Podemos até conhecer o campeão brasileiro, no caso, se for o Botafogo. Tudo isso vai ser assunto para o Elton Serra. Tudo bem, companheiro? O Corinthians, hein? Engatou uma oitava oitava vitória seguida. Boa noite. É isso. Boa noite, Edu. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que o Corinthians tá com marcha automática já. Não precisa nem engatar a marcha, né? Você pisar no acelerador, realmente é uma arrancada espetacular. Tirou nas últimas 7 rodadas 18 pontos, 17 pontos de diferença do Bahia. Ultrapassa o Bahia no número de pontos e agora depende só de si aí para chegar à Libertadores via fase preliminar. Chegou aos 53 pontos. E vamos dar uma olhada, então, toda a situação da classificação. Botafogo 73, Palmeiras 70, Flamengo 66, Inter 65, mesma pontuação do Fortaleza. O São Paulo fecha o G6 com 59. Você sabe, esse grupo dos 6 melhores diretamente na fase de grupos da Libertadores. Na primeira fase, a fase inicial, mata-mata, o Corinthians muito próximo, com 53 pontos. O Bahia na briga com 50. O Cruzeiro joga amanhã com o Palmeiras, tem 49. O Corinthians pode classificar amanhã com derrota do Cruzeiro. Se o Cruzeiro tropeçar, o Timão garante vaga. Vitória, 45 pontos. Virando a página, 11º é o Grêmio, com a mesma pontuação de Vasco e Atlético Mineiro, todos com 44 pontos. O Furacão Atlético Paranaense tem 42, assim como o Juventude. Essa briga feroz para escapar do rebaixamento. Tem o Fluminense com 40 pontos, Criciúma e Bragantino com 38, Cuiabá tem 30 pontos, já planeja a Série B, assim como o Atlético Goianiense, o Lanterna com 27 pontos. E aí a gente já chega com os lances da vitória do Corinthians, 3-0 sobre o Bahia em Itaquera. O Carrilho fez um partidaço, hein? Olha, já começou com essa assistência aí espetacular pro Memphis Depay. Ele fez 2 dos gols do Corinthians, 1-0 pro Timão no primeiro tempo. A bola ia fora, hein, Elton? Primeiro há um erro de posicionamento do Canu, que acaba dando condição legal, e quando ele tenta se recuperar e fazer a interceptação, o Memphis finaliza e acaba fazendo o gol. Mas a saída ali, o erro foi do Caio Alexandre, né? Nesse segundo gol. Tem o Luciano né? Juba no primeiro. Do Luciano Juba. O Luciano Juba, inclusive, vai mal na marcação também, né? No primeiro gol. E aí o Adriel, que entrou no lugar do Marcos Felipe, né, que acabou saindo com concussão, acaba sofrendo esse gol. Deu praticamente o gol aberto para o Yuri Alberto marcar. Ele foi para a linha de fundo e o Yuri Alberto acabou fazendo o gol. E depois, né, numa cobrança de falta, assim como o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, né? Só que dessa vez numa pancada, o Memphis fez 3-0. Placar justíssimo, né? O Corinthians jogou muito melhor em sua casa. Uma cacetada do Memphis Depay, um belo gol de falta, mas a barreira não estava muito bem armada, não, né? Pode botar na conta do Adriel? Também. 2 gols? Também. Um pouco, né? Apesar de ter sido um belo gol de falta. Aí os números do jogo. 3-0 pro Corinthians, mais um triunfo do Timão. 52% de posse de bola contra 48% do Tricolor. Ações na área rival, 22-15. Finalizações, 18-12. Certas, 7-2. Você vê como o Bahia finalizou pouco no gol do Hugo Souza, né? Alguns chutes de longe, alguns chutes no alto. Grandes chances, 5-0. Também grande vantagem corintiana, que o Corinthians venceu mais duelos, 50 contra 31. Você já vai falar mais, Elton, desse jogo e da supremacia do Corinthians em campo, mas antes vamos para a Neoquímica Arena com o repórter Vladimir Bianchini, que traz as informações.
Muito bem, Vlad. O Corinthians vivendo um momento politicamente muito conturbado, o impeachment que acabou sendo parado pela justiça na noite de ontem, na segunda-feira, mas em campo o torcedor está feliz da vida, 8ª vitória seguida e vaga da Libertadores. Muito próximo, amigo. Foi uma festa aí em Itaquera, hein? Boa noite. Gigantesca festa, boa noite, Edu, um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN, mais de 46 mil presentes aqui na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho o presidente Augusto Melo vai passar por aqui e vai falar a respeito da questão do impeachment de ontem, da votação do Conselho que acabou suspendida pela liminar da Justiça, mas dentro de campo o Corinthians consegue pela primeira vez 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e vive uma fase muito boa. E a gente entrevistou agora há pouco o Breno Bidon, jogador que ganhou a Copa São Paulo no começo do ano, se firmou entre os profissionais e agora é titular absoluto do técnico Ramon Dias e um dos destaques do jogo. Eu acho que não tem os principais fatores, né? É uma junção de tudo que vem acontecendo. Como eu falei, a gente não passou momentos bons, né? Passou por momentos de dificuldade no Campeonato Brasileiro, embaixo da tabela, brigando lá na zona de rebaixamento. A gente sabia da qualidade do nosso time, do que a gente podia fazer em campo. E hoje a gente está conseguindo demonstrar dentro de campo e aí, graças a Deus, aí também a gente está muito feliz com essas 8 vitórias consecutivas aí no Brasileirão, né? Que acho que é a primeira vez, se eu não me engano, né? Tá aí o Breno Bidon falando a respeito da situação do Corinthians, que agora briga por uma vaga na Libertadores. Tem uma vaga muito bem encaminhada, mas ainda tem um jogo contra o Grêmio no final de semana, fora de casa. Então, também, quem sabe se amanhã o Palmeiras conseguir uma vitória contra o Cruzeiro, o Corinthians já pode até comemorar essa vaga na Libertadores. Lembrando que o Timão chegou a ocupar em alguns momentos a 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, muitos contavam que o Corinthians poderia até mesmo cair, mas conseguiu uma arrancada muito boa, grandes reforços no meio do ano. O Corinthians conseguiu trazer grandes jogadores, o técnico Ramon Dias ao lado do Emiliano conseguiram fazer um trabalho de encaixar esse elenco e agora o Corinthians pratica um dos melhores futebol do Brasil, né, Edu? É isso aí. E tivemos a confirmação do Fabinho Soldado da permanência do Ramon Dias, né? Isso. Uma notícia importante também Edu, na noite dessa terça-feira, Vladir. Edu, só para complementar, na sexta-feira a gente tinha entrevistado o presidente Augusto Melo e ele já tinha confirmado essa informação que o técnico Ramon Dias e o Emiliano iriam permanecer para o ano que vem. Mas surgiu uma história de que eles poderiam ir até 2026 e tal. Aí o Fabinho apareceu na coletiva para deixar muito bem claro que eles serão os treinadores no ano que vem e tudo mais. A gente sabe que algumas especulações aconteceram, né, no decorrer desse ano, principalmente em relação ao nome de Luiz Castro e outros técnicos, mas o Corinthians, sempre que a gente procurou a diretoria para conversar a respeito disso, oficialmente eles sempre diziam, a gente nunca procurou ninguém, e vamos avaliar até o final do ano o trabalho do Emiliano e do Ramon Dias, e a partir daí a gente vê o que vai acontecer para o ano que vem. Mas antes mesmo do final do campeonato, eles já cravaram a permanência da dupla no Parque São Jorge. Muito bom, Vladir. Qualquer novidade a gente volta contigo aí, tá bom, companheiro? Combinado, daqui a pouquinho tem o Augusto Melo que vai passar para falar aqui, então a gente entra com o presidente do Corinthians para falar a respeito de toda essa situação, desse fervor político, Edu. Tá bom, tá falado. A gente tem na tela a informação, né, que o Corinthians nunca tinha conseguido 8 vitórias seguidas nos pontos corridos. Vamos comparar o que significa essa sequência de 8 vitórias. Por favor, põe na tela aí outros 2 momentos de sequências vitoriosas do Corinthians. E que, aliás, o Timão se sagrou campeão. Estamos falando de 2011, foram 7 vitórias, e 2017, com 6 vitórias. Neste ano de 2024, 8 vitórias seguidas. O time que estava lá na zona do rebaixamento agora está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. E nesta terça-feira em especial, Elton, com uma vitória com muita autoridade sobre um concorrente direto por essa vaga na Libertadores. Primeiro que o Corinthians tem utilizado o fator casa com muita autoridade nessa segunda metade da temporada, particularmente, né? Porque se a gente contar a Copa do Brasil e Sul-Americano, né, um time que chegou à semifinal da competição, tem sido muito mais forte como mandante. Se equilibrou defensivamente, fora de casa tem conquistado pontos importantes e vitórias importantes, né, nessa sequência histórica do time no Campeonato Brasileiro. E no jogo de hoje, particularmente, a defesa nem teve tanto trabalho assim. Apesar do Bahia ter um time que é calcado na posse da bola,
o Rogério Ceni resolveu começar com um meio-campo diferente, descaracterizando um pouco esse perfil. Colocou o Nico Azevedo para jogar, muitas vezes até como terceiro zagueiro. No segundo tempo até foi um terceiro zagueiro, né? Com a saída do Arias e o Ademir jogando como ala. O Jean Lucas foi para o banco, titular, né? Na maior parte da temporada. Exatamente, um jogador que também faz parte desse mecanismo de posse de bola que o Bahia implantou durante a temporada e que na reta final do Campeonato Brasileiro não tem funcionado, só que o Bahia perdeu transição, né? Não foi um time rápido do meio para frente. Tanto que o Rogério Ceni colocou no segundo tempo o Ademir, depois colocou o Biel, tentou deixar o time mais rápido, porque não foi uma equipe que teve a bola e, ao mesmo tempo, não foi um time de transição rápida. Então, o Corinthians não teve tanto trabalho defensivo, sobretudo no primeiro tempo, apesar do Bahia ter tido a posse da bola em alguns momentos da partida. Só que o time conseguiu ser eficiente, o Corinthians conseguiu ser eficiente quando acelerava o jogo, quando no primeiro gol aproveitou erros defensivos do Bahia, principalmente de passes errados, para fazer essa pressão, recuperar a bola, acelerar para os 3 jogadores à frente. E os 3 que eu falo são o Garro, que é o cara de articulação, o Yuri Alberto, que é o atacante mais finalizador, e o Memphis, que é o misto dos dois, né? Que é um cara que consegue também trabalhar essa bola e, ao mesmo tempo, ser um cara da finalização, tanto que acabou marcando 2 gols. Isso, no primeiro tempo, quando o Corinthians fez 2-0, já foi para o vestiário realmente com... Talvez saiu de cabeça erguida e o Bahia um pouco abatido, né? Justamente pelo desempenho no primeiro tempo. Rogério Ceni tentou fazer algo que ele não faz durante o Campeonato Brasileiro, modificar sistemas. Ele é muito conservador com relação a isso. E modificar sistemas, né, no meio de um campeonato ou numa reta final de campeonato, quando você não conseguiu estabelecer isso em jogos, é um risco. E ele tirou o Arias, colocou mais um jogador ofensivo, que foi o Ademir. Depois corrigiu isso, colocando o Gilberto, né? Tirando o Everton Ribeiro, colocando o Gilberto, depois de menos de 20 minutos. Então o Bahia não conseguiu se acertar, não conseguiu ser uma equipe que agrediu o Corinthians, que agredisse o Corinthians. No primeiro tempo, o Bahia mostrou um futebol melhor que no segundo tempo. Que nem foi tão bom assim, né? Que foi um time realmente muito abaixo, mas pelo menos tentou propor o jogo. Mas aí... Tamo de volta, minha torcida da Fiel. Queria agradecer que você chegou até aqui no nosso vídeo. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso timão, que está 8 jogos sem perder. Quero deixar aqui também os créditos totais ao ESPN Sport Center, onde separamos e retiramos essas notícias para trazer para vocês nesse pós-jogo que foi topíssimo.